Fala pessoal, beleza? Aula sobre migrações, uma aula conceitual, fundamental, importantíssima, especialmente para o Enem, beleza? Esses conceitos caem todo ano na prova do Enem. Bom, se é uma aula conceitual, nós temos que fazer uma diferenciação conceitual entre o que é um migrante e o que é um refugiado. É comum as pessoas associarem como se fosse o mesmo conceito, e não é. O migrante, ele é caracterizado por um trânsito, também conhecido como movimento da população, e a imigração quer dizer movimento, por fatores socioeconômicos. Beleza? Então, toda vez que falamos sobre migração, falamos sobre movimento por fator socioeconômico ou o movimento em função de laços afetivos. Ou seja, eu quero movimentar para encontrar minha família, por exemplo, em outro país, em outra cidade, etc. Mas, basicamente, a maior parte desses movimentos de migração, e migração quer dizer movimento, é por fator socioeconômico. Portanto, a gente trata normalmente a migração como um elemento voluntário, como um fator voluntário de movimento da população no espaço. Diferente dos refugiados, que eles são caracterizados por perseguição. São pessoas que movimentam no espaço em função de perseguição. Repara a diferença, um é fator socioeconômico e o outro é perseguição, por. E aí eu vou dar a definição aqui que a ONU se utiliza, tá? Por cor, perseguição por causa da religião, perseguição por causa da nacionalidade, também conhecido como xenofobia, perseguição em função do grupo social ou as famosas perseguições políticas, muito comum em governos autoritários. Beleza? Então a ONU coloca esses critérios para determinar o que é um refugiado. Cor, religião, nacionalidade ou xenofobia, né? Entra na xenofobia, grupo social ou perseguições políticas. No Brasil, além desses fatores de refúgio, os mesmos adotados pela ONU, o Brasil é o único país do mundo que acrescenta um fator, o único do mundo, que é considerar refugiado países e pessoas que passam por violações, graves violações aos direitos humanos. Nenhum país do mundo tem como critério de refúgio, ou seja, estabelecer o que é um refugiado, violação aos direitos humanos. Por exemplo, se a pessoa está num país que passa por uma grave crise socioeconômica, a população passa fome, isso é uma violação ao direito humano. Se a pessoa sai desse país buscando outro para melhorar sua condição de vida e acesso ao alimento, o Brasil considera essa pessoa como um refugiado, já que o país de origem viola o direito humano. O mundo inteiro vai falar que essa pessoa está migrando por fator socioeconômico, então ele não é um refugiado, ele é um migrante. Apenas o Brasil coloca violação aos direitos humanos como um fator de refúgio, como critério para se estabelecer refugiados, tá? Por isso, muitos venezuelanos chegaram ao Brasil pedindo refúgio por violações de direitos humanos no seu país. Muitos haitianos chegaram no Brasil pedindo refúgio por violação aos direitos humanos no seu país. E muitos africanos e pessoas do Oriente Médio chegam ao Brasil pedindo refúgio por violação aos direitos humanos. E aí o Brasil acaba sendo um dos países mais procurados do mundo por refugiados, e especialmente por esse critério, que é único no mundo, tá? Nem a ONU adota esse critério. Bom, refugiados a gente trata em uma próxima aula. Agora a gente vai tratar sobre os tipos de migrações, aula conceitual. Primeiro, lembrando, são sempre fatores socioeconômicos ou laços afetivos. Primeiro é o famoso êxodo. Êxodo quer dizer literalmente saída, beleza? Se o êxodo quer dizer saída, esse êxodo ele pode ser dividido em dois, tá? Ele pode ser o famosíssimo êxodo rural, que é o mais comum, a população saindo do campo em direção à cidade, ou ele pode ser o êxodo urbano, a pessoa saindo da área urbana e buscando a área rural. O mais comum é o êxodo rural ao longo da história da humanidade, pelo processo de urbanização. O êxodo urbano ele é menos comum, portanto menos cobrado em prova.
E o êxodo é quando a pessoa sai sem tempo definido. Eu saio definitivamente do meu lugar de origem. Claro que um dia ela pode voltar ao lugar de origem, mas o êxodo é quando a pessoa sai de forma definitiva, diferente da migração temporária. A migração temporária é aquela que acontece com um tempo determinado para acontecer. Então a pessoa vai migrar sabendo que aquela migração tem um tempo determinado. Por exemplo, é a migração em função do estudo, a pessoa muda da cidade para poder estudar, para poder fazer uma faculdade, para fazer um intercâmbio em outro país, e ela sabe que aquele movimento dela tem um tempo determinado, que é o tempo que duram os estudos. Ou ainda, o tempo que dura o trabalho. É muito comum algumas profissões viverem viajando, alguns engenheiros que constroem hidrelétricas, estradas e etc. Eles viajam, moram em um determinado lugar por 2, 3 anos enquanto dura aquela obra e depois voltam para sua área de origem. Isso é o que a gente chama de migração temporária. No caso do Brasil, pensando em trabalho, tem um elemento que é muito utilizado nos vestibulares nesse trabalho, que são as pessoas que colhem cana-de-açúcar. Elas são recrutadas em regiões mais pobres do Brasil e levadas para o interior de São Paulo para colher a cana. Ficam no interior de São Paulo alguns meses colhendo a cana e depois voltam para sua área de origem. Isso é o que a gente chama de migração temporária. É um fator socioeconômico com tempo determinado para acontecer. Diferente da transumância. Temporária e transumância o pessoal confunde bastante. A transumância, ela também vai ter um tempo determinado. Só que o tempo determinado para a transumância é o tempo relacionado às estações do ano. Ou seja, na temporária, o tempo determinado é o estudo ou trabalho, que não tem vínculo com a estação do ano. Se tem relação direta com as estações do ano, significa que essa migração é chamada de transumância. Transumância é também conhecida como migração sazonal, beleza? Que é a variação das estações do ano. Para dar alguns exemplos, ou melhor, um exemplo escrito aqui, no caso do Brasil é muito comum a transumância no Pantanal em função da variação do nível das águas no Pantanal. Ou seja, quando vem o período da cheia, a população das regiões mais baixas ela migra para regiões mais altas do Pantanal, levando a boiada, inclusive, é muito cultural isso na região, para regiões mais altas e mais secas. Quando vem a seca, a população volta para sua área de origem, já que aquela região não está mais alagada. Isso é muito comum nos vestibulares. Uma outra migração por transumância, repara que é vinculada à estação do ano pura e exclusivamente. Se não tivesse a variação do nível das águas, que tem a ver com o período chuvoso e período seco do ano, a gente não teria essa migração. Outro exemplo são as pessoas que migram para o litoral no período da alta temporada. A alta temporada é o verão. Então é muito comum pessoas que migram para as praias para poderem trabalhar durante o verão e depois volta para sua área de origem, que não é o litoral. Então essa migração também está vinculada à estação do ano. Ou turistas que migram em grande volume para as praias brasileiras no verão e no inverno essa migração não acontece com tanto volume. Então é migração que está diretamente associada às estações do ano. Beleza? E o último tipo de migração é a pendular. Talvez seja a que mais tem caído historicamente nos vestibulares. Ela é marcada por uma migração diária, então ela tem um curto intervalo de duração e ela acontece em curtas distâncias. Ela é chamada de pendular porque ela tem 2 pontos fixos que a população migra relativamente rápido, já que as distâncias são curtas. Por exemplo, casa-trabalho, trabalho-casa, casa-escola, escola-casa. Quase todas as migrações feitas em ambiente urbano, nas regiões metropolitanas, são chamadas de migrações pendular, que a pessoa vai e volta de um ponto específico o ano inteiro, ou ao longo do dia. Essa migração ela é importantíssima, como eu falei que ela é comum em ambientes urbanos, para se fazer o planejamento urbano. Muitas prefeituras, principalmente das maiores cidades, se utilizam de pesquisas sobre migração pendular para fazer o planejamento urbano. Por exemplo,
para determinar investimento em transporte público. Ou seja, qual a região daquela cidade que a população mais utiliza transporte público? Qual a região da cidade que tem maior população que faz a migração pendular? Quais os horários em que essa migração acontece? Início da manhã, final da tarde? Qual é o momento que a gente tem que ter um transporte mais eficiente, um maior volume de ônibus, de metrôs, de trem, etc. Então, se a gente quer fazer um planejamento urbano adequado para a circulação da população em ambiente urbano, a gente tem que levar em consideração a migração pendular. E investimentos em infraestrutura urbana. Por exemplo, linhas de metrôs e trens urbanos. Para você fazer investimento e direcionar essas linhas de trens e metrôs urbanos, você tem que levar em consideração a migração pendular, saber de onde as pessoas saem e para onde elas vão. Se você quer fazer ampliação de ruas e avenidas para facilitar o deslocamento das pessoas, você vai fazer esse investimento a partir da análise da migração pendular por onde essas pessoas vão passar diariamente, qual é o maior volume de fluxo de pessoas. Isso é importante, a criação de faixas exclusivas para ônibus e assim por diante. Nesse modelo, a migração pendular ela acaba sendo fundamental nos estudos dos espaços urbanos, principalmente nos estudos da relação nos ambientes urbanos entre centro e periferia urbana. Porque normalmente, isso não é uma regra, quando trabalharmos urbanização a gente vai ver isso, normalmente nas periferias a gente tem maior concentração populacional e no centro nós temos maior concentração de serviços. Significa que a população ela tende a migrar para as regiões centrais para o trabalho e depois migrar do trabalho para as periferias, regiões dormitório. E essa relação centro-periferia, principalmente das funções urbanas de cada um, acaba entrando diretamente nos estudos da migração pendular e os estudos dos espaços urbanos, do transporte público, da infraestrutura e do planejamento. Então, migração pendular, fiquem atentos, é uma das mais importantes quando se trata de espaço urbano, estudo do espaço urbano, regiões metropolitanas e planejamento das cidades. Abraço!